Em cada programa vamos responder uma pergunta sobre as coisas que devem acontecer. Bem, a pergunta de hoje é o que devemos fazer para compreender o livro de Apocalipse. Bem, nós já respondemos no programa de ontem. Este programa você pode assistir pelo Face. Entre aí no site da Rádio Esperança e na linha de tempo você pode rever o programa. Ontem respondemos que devemos seguir alguns passos para compreender o livro de Apocalipse. Hoje eu estava na internet me preparando aqui para fazer o programa e ouvi alguém perguntando para um irmão que tem um canal no YouTube, e um irmão muito conhecido no Brasil, não tanto hoje não é tão conhecido, há um tempo atrás mais conhecido. E eu fiquei curioso para saber o que queria dizer. Eu digo, bom, ele vai falar algumas coisas, mas este irmão então disse que ninguém precisa entender o que diz o livro de Apocalipse. Eu pensei assim, puxa vida, no fundo é o que eu pensava também antigamente, né? Eu não posso nem criticar esse irmão, porque é o que eu pensava. Ele respondeu exatamente o que eu pensava. Que se nós entendermos o espírito da profecia, se nós entendermos que temos que estar preparados, compreendermos que basta temermos a Deus, evangelizarmos, basta amar as pessoas, basta viver em comunhão com Deus, nós não precisamos nos preocupar com o que está escrito no livro de Apocalipse, na parte mais complicada de se entender, que é quando entramos nos eventos, na forma simbólica de falar as coisas. Deus, eu já falei antes aqui, Deus fala de coisas reais que vão acontecer, mas usa simbologia, usa figuras para explicar essas coisas. É muito mais difícil compreender essa parte. Então nós ficamos com a primeira parte, é o que eu pensava. A parte onde é mais fácil de entender, como por exemplo, não devemos deixar o primeiro amor, é melhor ser frio do que morno, né? Então, essas coisas que Jesus fala mais claramente é o que importa. Na verdade, se fosse assim, se esse pensamento estivesse correto, o livro de Apocalipse não existiria. Deus perdeu tempo em escrever ou usar João para trazer essa mensagem até a igreja. Então esse pensamento não está correto. O pensamento correto é que nós, sim, devemos entender o livro de Apocalipse. O livro começa dizendo: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda as palavras dessa profecia, ouvir o que o Espírito Santo revela sobre o livro e guardar no coração, uma vez que nós compreendemos essas coisas. Aí é possível guardar no coração. E aqui vem o segredo. Quando guardamos no coração, o Espírito Santo de Deus, ele faz com que esta palavra profética, faz com que esta visão do futuro gere em nós, e é algo que vem de Deus, não é algo humano, não é algo que nasce no coração do homem, mas é algo gerado pelo Espírito Santo no nosso interior. Ele gera uma certeza muito grande de que essas coisas vão acontecer, e isso produz temor em nós. Nós começamos a ver as coisas ao nosso redor de maneira diferente. Nós começamos a dizer assim, quando o mundo bate à nossa porta, aquele apelo do mundo, das coisas do mundo, bate à nossa porta, aquilo que recebemos por causa da palavra, da profecia, do anúncio das coisas que vão acontecer e que estão ali sendo avivadas pelo Espírito Santo, então nós dizemos assim, o que eu quero com isso? Capaz, eu vou reinar com Cristo durante 1000 anos, eu quero me preparar para estar com Cristo. Eu quero orar, eu quero buscar a Deus, eu quero ter uma comunhão maior com o Senhor. É isso que é gerado no nosso interior. Então, aqueles que pensam de maneira diferente do que eu estou colocando aqui, que Deus abençoe os irmãos. Não é uma crítica que eu estou fazendo, mas chamando a atenção de você, meu querido, minha querida, que o Senhor está preparando uma noiva para encontrar-se com Ele quando chegar o juízo de Deus e logo depois o arrebatamento. E nós aqui vamos estar apenas decidindo se nós vamos ser incluídos nessa noiva naquele momento ou não. Se nós vamos ter que aguardar um pouquinho mais. Teremos que enfrentar o anticristo
se chegarmos até o tempo do juízo, e essa ocasião, nós não sabemos quando será, mas se isso acontecer, o arrebatamento vai acontecer e nós vamos ficar de fora. É a parábola das 10 virgens, basta que leiamos Mateus 25. Muitos cristãos ficarão de fora. Na parábola das 10 virgens é simplesmente a metade daquelas virgens que representam uma parte considerável da igreja. Quase a metade. Ou seja, irmãos queridos, nós temos que entender que a palavra do Senhor, ela tem que trabalhar em nossos corações para nos transformar. Então, o que nós devemos fazer para compreender o livro de Apocalipse? Primeiro, nós temos que crer que o Senhor deseja que compreendamos a palavra profética. O versículo que eu li no programa anterior é Mateus 13:11, que diz: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Então, a nós, filhos de Deus, é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Deus não falhou na sua mensagem. Nós é que falhamos em ouvi-la. Ele não falhou em transmitir. Então nós temos que estar atentos, crer que é possível entender a profecia do Apocalipse. Bem, segundo ponto que eu não falei ontem, vou falar hoje. Dependa unicamente do Espírito Santo. Vou repetir, dependa unicamente do Espírito Santo. O texto de 1 João 2,27 diz assim: quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Este texto está dizendo que, ao recebermos o Espírito Santo, a sua unção permanece em nós e ele mesmo começa a nos ensinar. Ele é o Consolador, mas ele nos ensina sobre todas as coisas. O nosso problema é que nós achamos muito mais fácil buscar que outras pessoas nos ensinem, buscar na internet, pesquisar, navegar, é muito mais fácil no nosso entendimento, quando na verdade não é, hein? A verdade é que é um caminho mais difícil, mas é um caminho humano. Fazer pesquisa aqui, fazer pesquisa lá, e junta aqui, junta lá. Eu não sou contra, eu não acho que está errado alguém fazer pesquisa na internet, meus queridos, não é isso que eu estou dizendo. O nosso problema é que nós colocamos a pesquisa no lugar da comunhão com o Espírito Santo e no lugar de ouvirmos o que o Espírito Santo quer falar sobre o texto bíblico. Você precisa ter a experiência de ouvir Deus falar ao seu coração. Eu já falei antes aqui que o livro de Apocalipse é um livro para que nós tenhamos uma jornada, onde você diz assim: agora eu vou ler o livro de Apocalipse somente com a minha Bíblia. Você pode ter ali algumas referências. Tem um computador para ter mais facilidade de achar os textos. E vou ouvir o Espírito Santo. Eu vou começar a ler. Aí quando eu chegar num texto ali, eu vou dizer: Senhor, eu não entendi isso aqui. Espírito Santo, me diga o que isso aqui quer dizer. E comece a buscar. E não saia dali enquanto o Espírito Santo não te disser o que é que significa esse texto. Se 1000 de nós, 1000 pessoas, cada uma pegar a sua Bíblia e for ler o livro de Apocalipse, e todos fizerem usar esse método, nós vamos encontrar a resposta somente através da Bíblia, somente através do que está escrito na palavra de Deus. Tudo que nós falarmos, tudo que nós pensarmos, tudo que nós considerarmos como verdade tem que estar escrito textualmente de forma clara na Bíblia. Todos nós chegaremos à mesma conclusão. Vai ser impossível que algum dessas 1000 pessoas
pense de forma diferente, tenha uma interpretação diferente. Não há como, porque o autor do livro de Apocalipse é um só. O livro de Apocalipse se encaixa perfeitamente com Mateus 24, por exemplo. Ali nós temos o sermão profético. Há uma harmonia, eu sempre digo, é como se fosse uma orquestra tocando, onde vários instrumentos se juntam. Os textos do Antigo Testamento que falam das coisas que vão acontecer são como instrumentos tocados isoladamente. E no livro de Apocalipse, Deus coloca todos eles juntos como se fosse uma orquestra. E você ouve a orquestra tocando. Que coisa linda, né? Agora, é muito bom quando você ouve a orquestra tocando. É muito melhor do que você ouvir alguém falando do quanto é maravilhoso o som da orquestra. É muito bom quando você mesmo começa a sua jornada com o livro de Apocalipse e você começa a ouvir o que Deus tem a falar, o que o Espírito Santo vai te revelar. Que bom você dizer assim, Senhor, eu não entendo esse texto aqui. O que significa isso aqui? Jesus, sai uma espada de 2 gumes da sua boca. O que quer dizer isso? Senhor, me revela. E comece a buscar isso. E comece a ler na Bíblia espada, o que significa, onde é que está, onde é que não está. E comece a ler ali espada. Por que espada de 2 gumes? Começa a buscar Deus. Você vai ver que Deus de antemão já preparou essa resposta. Você vai encontrar na Bíblia essa resposta. Quando Jesus abriu o entendimento dos discípulos no caminho de Emaús, não sei se você se lembra, foi muito interessante, né? Os discípulos até então não entendiam, mas depois ele abriu o entendimento deles. Não se trata de quantas vezes você lê um texto, se trata do Espírito Santo te abrir o entendimento para aquele texto. Então, não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Não é que alguém não possa nos ensinar, eu agora estou ensinando você. Seria algo contraditório se eu pensasse assim, que não há necessidade, ou seja, que eu não posso ensiná-lo, nós não podemos aprender com os outros. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que qualquer um de nós que nos dispusermos a buscar aquilo que o Espírito Santo fala, não vamos ter necessidade que ninguém nos ensine, porque ele vai nos ensinar. Evidentemente que no meio da igreja nós aprendemos uns com os outros, é bom. Mas o aprendizado pessoal, de intimidade com o Espírito de Deus, nós temos que ter, não podemos abrir mão disto. Ontem eu estava numa reunião num grupo pequeno, do qual eu faço parte, e estávamos ali, eu estava aprendendo com os irmãos. Eles estavam falando, estavam compartilhando, estavam dizendo, eu estava sentado ali ouvindo, recebendo de Deus. Nenhum de nós é autossuficiente. Todos nós precisamos aprender. Tem coisa, nem tudo eu entendo. Tem coisas que outros vão entender melhor que eu. Mas isso faz parte daquilo que Deus fez, né? Da natureza do reino de Deus, de humildade que Ele deseja que tenhamos. Pois isso nos mantém humildes. Não conseguimos ver tudo. Nem o Espírito Santo quer nos revelar tudo. Nós vemos parte só. Aí outro irmão vê uma parte que não vimos. E aí nós juntamos tudo que nós estamos entendendo e somos abençoados. Mas todos nós devemos ter uma jornada de aprendizado com o Espírito Santo de Deus, porque a unção dele está sobre nós e nos ensina a respeito de todas as coisas, como diz 1 João, capítulo 2, verso 27.